E saudações de todas as fronteiras nerds. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas o pessoal extrapolou além do que já extrapola normalmente. A Steam Machine custa $1.049 e isso se a gente não colocar um controle, porque se você quiser colocar um controle da Steam, esse pacote todo aí vai para $1.128. Aí para eu contextualizar vocês, como eu tava meio perdido esses dias também, antes de dar uma pesquisada nesse assunto para falar mais com vocês aqui, ela é uma proposta aí da Valve, né, que faz a Steam, que inclusive foi acusada de monopólio esses dias, inclusive, mas a Steam Machine é uma máquina produzida pela Valve que seria basicamente o seu computador pessoal ali, só que sem aquele trambolhão, né? E seria um PC que você pode acessar a web e ao mesmo tempo também acessar a sua biblioteca Steam. E você tem essa praticidade aí de você acessar em qualquer lugar, justamente por ele ser mais portátil do que um gabinete PC torre, né? Que a gente chama. Ele seria mais forte ali do que o notebook e, na verdade, um pouco comparado à performance aí do Play 5, né? O Play 5 base. Só que assim, as reviews chegaram lá nos Tech Tips, Digital Foundry, essa galera toda assim das gringas que já teve acesso à máquina também, agora que, né, já saiu o preço também, e aí eles divulgaram algumas métricas que não parecem ser muito interessantes aqui, principalmente para esse preço. Claro, a gente está analisando aqui um preço depois de toda a crise das memórias RAM, né? Depois de toda a questão do CMAUT, da OpenAI, né? Com os modelos artificiais aí, como por exemplo ChatGPT, os LLMs, né? Que são os Large Language Models, né? Que processa linguagem natural e por aí vai. E assim, essa alta demanda acarretou em uma crise de memória RAM que justamente acarretou aí no aumento de vários componentes e reajustes em consoles como Xbox, Play 5, essa questão em todas as peças, né, que dependem de componentes eletrônicos, seja a memória RAM, seja também a própria memória também que vem nos SSDs, entendeu? Então assim, por isso que a gente tá tendo essa crise toda. Então, antes disso, a gente tava com a Steam Machine, que tava orçada ali mais ou menos, segundo especulações fortes e pessoas que estavam por dentro ali de todo o processo da produção. Basicamente, você tinha uma Steam Machine que rodava ali a $700 a $800, o que na verdade não era tão ruim, porque na verdade o seu preço competitivo, ao contrário de uma Storefront, como a gente chama, né, que é aquela plataforma de jogos onde você compra, né, os seus jogos, ali você tem as pessoas estão ganhando, né, no preço competitivo da Steam, que ao contrário de você pagar R$350 para uma Sony, né, R$400 em algumas edições de alguns jogos que são lançamentos, jogos de PC eles são mais baratos do que jogos de console. Então você pega uma Steam Machine que é um pouco mais cara, assim, $800 e tal, e você compensa isso com o seu grande acervo de jogos, principalmente porque a sua biblioteca de jogos já estaria presente ali, porque é de fato uma máquina da Steam, tá? Então sua conta Steam já estaria anexada lá, você já teria acesso de novo à sua biblioteca de jogos, então assim, basicamente você estaria tendo uma máquina que você usaria para muitas das coisas que viriam, né, e também que vieram e ter acesso à sua biblioteca de jogos de uma maneira portátil e mais potente do que o seu casual notebook aí, tá? E claro, sem você pagar absurdos ou assinar preços absurdos, como o caso da PlayStation ou Xbox, tá? A gente viu isso, tá? E de repente o preço agora tá $1.049. $1.049 para, de novo, 512 GB. Não são 2 teras, afinal, a gente tem uma versão de 2 teras aí da Steam Machine, tá? E que também, como eu falei, não vem com controle, mas a gente tá analisando aqui um preço de $1.049. Se você for fazer a conversão aí entre 6 vezes ou 5 vezes o dólar, ou então você bota com imposto, com não sei o que, nada, você tá aí olhando mais ou menos o preço de 8 mil, 9 mil, se pá, 10 mil reais, tá? Então assim, claro que a gente tem um preço bem mais salgado do que um Play 5 Pro, por exemplo, tá? Que a gente já tem algumas questões mais técnicas, como, por exemplo, toda a questão de 4K, a parada do nosso PSSR2, né? Que o Mark Cerny está trabalhando, que eu já comentei aqui com a galera da AMD também. E assim, você tem toda essa questão que, caramba, $1.049 é muito, muito doloroso. E é claro que assim, se a gente fosse analisar o modelo de 2 TB, seria $1.349, com o controle aí, esse bundle seria $1.428, tá? Então assim, eu cheguei aqui porque, claro, seriam algumas especificações mais nichadas, mas assim, eu tenho que dizer que, infelizmente, a preço de 512 GB,
além de estar muito, mas muito ruim, porque hoje em dia os jogos são muito mal otimizados para espaço, então nada você tem jogos que são 100 gigas, 90 gigas. Então se você tiver um acervo de jogos modernos, se você quiser ter jogos modernos no seu Steam Machine, né, você teria nada ali uns 5 jogos, 6 jogos, né, porque você também tem que tirar ali o espaço de um sistema operacional, o espaço que o sistema tem que estar reservado para rodar aquele jogo. Então nada não vai caber exatamente ali os 512 gigas de jogos, tá? Então assim, eu acho que, de novo, é uma parada que você tá analisando, inclusive em alguns benchmarks da Digital Foundry, você tem ali uma performance entre a RX 6600 e o RX 7600, tá? E justamente em títulos mais novos, você tá olhando inclusive a uma resolução de 1440p a 30 fps. Então assim, poxa, imagina você, tá? Pela praticidade toda, e você quis competir com a galera da PlayStation, do Xbox, e você tá precificando isso com uma performance muito mais abaixo, né, do que está. Infelizmente, eu acho que a Steam Machine ela veio para morrer, né, um DOA que a gente chama, Dead on Arrival, né, morto na chegada, porque eu não consigo imaginar as pessoas que comprariam isso, sendo que eu acho que você ganharia muito mais performance ao comprar um Play 5 Pro, inclusive, tá? E você assinar um plano anual aí da PlayStation Plus, principalmente porque hoje em dia eles dão 3 meses de graça, 1 mês de graça, alguma coisa assim. Então você já teria mais um investimento retorno, né? Um retorno do seu investimento aí com o Play 5, afinal seria um console, seria portátil, por aí vai. E aí, inclusive, assim, você pode até se perguntar, tipo, poxa, tá bom, então minha praticidade, né? Eu não queria jogar jogos mais atuais, eu queria jogar jogos mais antigos, mais clássicos, claro. Então talvez a Steam Machine também não seja para você, porque a gente estava discutindo espaço, discutindo performance e tal, mas assim, a gente também pode comprar notebooks de linha, se a gente for questão de portabilidade, ou então você pode achar o Play 5 base mesmo, tá? E aí você consegue jogar em performance que é muito melhor, você tem a sua estabilidade, tá? Você também tem toda a questão de controles universais que você utiliza, você não precisa utilizar o controle proprietário ali da Steam para jogar os seus jogos de computador, tá? Então assim, eu acho que nada, o pessoal inclusive tava comparando aqui que, né, nas coisas mais otimizadas ali, no settings mais otimizados, a Steam Machine não batia nenhum Play 5 base, tá? Nesse preço. Então eu acho que infelizmente a Valve, ela errou o time novamente. A gente tem que se lembrar também que a Steam Machine é a Steam Machine 2 que está sendo lançada agora. Não é a primeira Steam Machine. Eles já tentaram se consolidar no mercado, depois de fazer parceria com a Gigabyte, por aí vai. Lá em 2014, se eu não me engano. Mas na verdade agora em 2026, pleno santo ano de Copa, né? Eu acho que infelizmente aí, mais uma vez, a Steam Machine não vai, né, se infiltrar aí nas casas das pessoas, né? Nem menos americanos, nem mesmo a gente brasileiro, né? Que a gente já luta demais pro nosso dinheiro. E é isso, gente. Eu acho que infelizmente não foi legal da Steam, tá? Não deixe você, claro, compartilhar o canal com a galera, compartilhar minha opinião por aí, deixar um comentário aí o que você achou. Obviamente deixar o like, se inscrever no canal, hypar pra fortalecer nosso trabalho, pra acompanhar mais vídeos como esse, tá? Como diríamos aqui, claro, em todas as fronteiras nerd, uma vida longa e próspera ou alguma coisa similar, tá? Ainda vou trabalhar nisso.